Nós tomamos decisão a cada momento da nossa vida. Agora mesmo você aí, nesse exato momento, está decidindo se você vai continuar a assistir esse vídeo ou não. E eu quero que você continue aí. Eu vou te pedir essa gentileza, porque eu tenho algo para falar para você que pode te ajudar no seu dia a dia, nessa semana, aliás, na sua vida. Uma decisão acertada, ela transforma vidas, ela marca um tempo e ela transforma uma nação. Mas uma decisão errada, ela arruína famílias, ela destrói cidades e ela abala uma nação. Você decide a cada momento o que você vai fazer. As tomadas de decisão na sua vida são importantes e você faz isso a cada momento da sua vida. Você, quando olha um sinal, o sinal está vermelho e amarelo, você está dirigindo aquele carro, você na hora precisa saber o seguinte: cara, eu preciso parar ou eu vou em frente. É uma decisão que você vai tomar. Você sabe o que precisa fazer, mas você precisa decidir o que você vai fazer. Se você está ocupado, você está numa reunião, toca o seu telefone, você olha, você vê lá a foto da sua esposa e você está no meio com 50 pessoas numa sala, você tem que decidir se você para aquela tua reunião para atender o telefone ou não. Mas você precisa decidir isso. As decisões fazem parte do homem, desde lá de trás até agora, e sempre vão fazer parte. Você vai decidir o que você quer. E existem decisões que podem afetar o seu futuro. E eu quero rapidinho compartilhar com você como você deve tomar a sua decisão correta. Salomão, filho de Davi, escolhido por Davi para ser o seu sucessor no trono de Israel, responsável por construir um templo para a casa do Senhor. E Salomão, quando assumiu o reinado dele, quando Davi morreu e Salomão assumiu o trono de Israel, Salomão era muito novo. E você imagina só um garoto novo de aproximadamente 17, 18 anos assumindo a responsabilidade de liderar um povo, de estar sentado num trono. A responsabilidade era muito grande, ele estava começando a vida, estava começando a aprender. E Salomão teve que tomar uma decisão importante. O que eu faço nesse momento? A primeira coisa que a Bíblia nos fala é que Salomão reuniu todos os assessores do rei, toda a sua casa, todos os seus líderes, e perguntou para eles o seguinte: ei, o que vocês acham que eu devo fazer? O que meu pai faria se estivesse no meu lugar? E aqueles homens disseram o seguinte: olha, com certeza seu pai, nesse momento de dificuldade, olharia as reservas que o reino tem e utilizaria dessas reservas que ele tem. Mas olha, você não vai poder fazer isso, Salomão, porque o seu irmão, quando se rebelou contra o seu pai, contra o reinado do seu pai, usurpou toda a grana que nós tínhamos aqui, levou tudo e foi embora. Então você não vai poder fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele reuniu o povo. Ele resolveu fazer, com certeza, uma ação que ele devia ter aprendido com seu pai. Ei, em todos os momentos, busca o Senhor, filho. Filho, tá difícil? Busca o Senhor. Filho, tá complicado? Procure a Deus. Ei, procure o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, filho. Não se esqueça disso. Com certeza, ele deve ter visto e aprendido isso com seu pai. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele reúne o povo e vai à casa do Senhor, e vai à casa de Deus, a tenda onde estava depositada a arca do Senhor, e oferece holocaustos ao Senhor. Deposito todas as minhas expectativas em Ti, Senhor. O resultado é que depois disso, Deus se apresenta a Salomão em seu quarto, na madrugada, e diz a ele o seguinte: ei, Salomão, eu vi o que você fez, eu recebi o que você fez, e eu agora te pergunto, diga-me o que queres que eu te darei. O que você pediria? Dinheiro? Riquezas? Cara, era Deus falando com ele. Salomão tinha no seu coração o reino que ele precisava coordenar, que ele precisava liderar, a terra, o povo que ele precisava coordenar, que ele precisava liderar. E ele pede: Senhor, me dê sabedoria. Simplesmente sabedoria, porque ele sabia que com a sabedoria ele poderia resolver todos os desafios que ele tinha pela frente. Que decisão sábia! A decisão mais sábia que Salomão fez em sua vida, e os resultados, você lê lá em Crônicas, lê lá, meu irmão, você vai ver que foi um reino próspero. Nunca houve alguém mais rico e poderoso do que Salomão, e nunca haverá, é o que a Bíblia fala, por uma decisão acertada, pela forma de tomar a decisão correta, entendendo e levando ao Senhor, colocando diante de Deus. Mas o tempo passa, as folhas da Bíblia chegam mais para frente, e você vai mais à frente, e Salomão morre. E a palavra do Senhor diz que Roboão, seu filho,
assume o reino no lugar de Salomão. Era a mesma terra, o mesmo povo. As riquezas da terra estavam aflorando porque era muito próspero. Deus tinha abençoado Salomão. Era tão fácil, era o filho seguir o exemplo do pai. Mas quando Roboão assume aquele trono, ele já tinha um primeiro desafio. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas. A tribo do norte, ou as tribos do norte, sabendo da morte de Salomão, procuraram Roboão. E veja o que aconteceu. Porque vieram a ele e chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, filho de Salomão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e nós vamos te servir. E Roboão disse a ele o seguinte: vai e volta daqui a 3 dias. Retorna daqui a 3 dias que eu vou ver o que eu faço aqui. Olha a decisão que Roboão precisava tomar. 2 Crônicas, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: e teve Roboão conselho com os anciões que estavam perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que eu faça agora? Como é que eu respondo a esse povo que veio aqui? E olha o que os anciãos da época do pai dele falaram para Roboão: se te fizeres benigno e afável a este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Em outras palavras, conselho dos anciãos da época do pai dele, da época de Salomão. Roboão, chama eles e fala boas coisas para eles. Traz ele para perto de vocês, conversa com eles, entenda o que eles querem. Converse, dialogue, sente à mesa, chame eles para sentar à mesa com você, mostre amizade a eles. Tudo que um líder precisa fazer com seu liderado. É ou não é, pessoal? Não é isso? Entender, conversar, dialogar, saber quais são os problemas que cada um tem. Olha que coisa. Esse foi o conselho que os anciãos da época de Salomão, que estavam ali ainda no reino. Aí Roboão falou: ok, legal, show de bola. Mas deixa eu consultar outras pessoas aqui. E a Bíblia diz mais à frente, diz o seguinte: porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhes deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, ou seja, com os amigos que cresceram na mesma idade que Roboão, que cresceram junto com Roboão ali no reino. E lhes disse: o que vocês me aconselham que eu responda a este povo, que me falou dizendo assim: alivia-nos o jugo do teu pai, que nos impôs aqui, e aí nós viveremos em paz, viveremos bem com você. E olha o que aqueles jovens falaram para ele. E os jovens, lá no versículo 10, e os jovens com quem andavam, que haviam crescido com Roboão, lhe falaram dizendo: assim dirás a esse povo, Roboão: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha que coisa, cara. Excitou a ira, quer excitar a ira do povo ainda. A resposta aqui desses amigos é: cara, olha só, você que é o rei, meu irmão. Aí, mostra para ele quem que você é. Mostra para ele o poder que você tem. Que diferença, né? E o resultado, mais para frente, sabe o que aconteceu? Foi exatamente assim que Roboão fez. Uma coisa, uma diferença. Até o início, Roboão estava caminhando bem. Entendeu com os anciãos, com aqueles que haviam participado do conselho e do reinado de seu pai. Poderia até ter buscado realmente informações e dialogar com seus amigos para entender o que eles pensam, mas Roboão não fez uma coisa. Roboão não buscou a presença de Deus. Roboão não colocou a sua decisão diante de Deus. Roboão não entregou ao Senhor a decisão. Senhor, não consultou a Deus. Deus, qual a decisão correta?
Me dê paz no coração para eu entender qual é a decisão correta. Roboão não fez isso. E o resultado desta decisão não conectada com Deus, não avalizada por Deus, é a catástrofe que foi o reinado de Roboão, conforme a palavra do Senhor nos mostra, a Bíblia nos relata lá em 2 Crônicas. Decisões definem o teu futuro. Decisões definem quem você vai ser amanhã. Decisões definem o que vão falar de você, o que vão pensar de você. As decisões que você toma hoje definem o que você será amanhã, aonde você estará amanhã, quem você será amanhã. Encorajo você a entender, a dialogar, a conversar, a buscar entender a situação antes de tomar a decisão, mas também encorajo você a compartilhar, a colocar a sua decisão diante de Deus e não se mover enquanto Deus não se apresentar a você, enquanto você não tiver paz dentro do seu coração, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Querido, Deus abençoe, querida, Deus abençoe a sua vida. Tome a decisão correta, mas traga o Senhor, traga Deus para decidir por você e com você. Deus te abençoe. Uma semana de paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.